Policial brasileiro vira destaque ao salvar família após acidente no sul da Flórida. Seleção de natação paralímpica está nos Estados Unidos para o World Series, que começa amanhã. Justiça de Connecticut ordena despejo de idosa brasileira que foi presa 2 vezes por tráfico de drogas. Nova regra da Casa Branca passa a obrigar imigrantes a andar sempre com green card e vistos em mãos. E a gente mostra o grupo de jovens brasileiros que se destacou em uma competição de dança em Nova York. Olá, boa noite. Boa noite. Um policial brasileiro daqui do sul da Flórida está sendo reconhecido por causa de um ato de heroísmo que acabou salvando uma família inteira. Nós conversamos com exclusividade com o oficial Andrew Alencar e agora você vai entender mais dessa história e saber um pouquinho mais da vida desse brasileiro que trabalha na polícia daqui do estado há 4 anos. O abraço de alívio e gratidão é de encher o coração de qualquer um. O policial brasileiro era só sorrisos ao encontrar avó e neta que foram salvas por ele dias atrás. A ação heróica do Andrew Alencar foi gravada por testemunhas. O vídeo mostra o oficial pulando em um canal onde um carro afundava. Dentro dele estavam uma senhora e um bebê. O brasileiro lembra com detalhes daquele dia. Eu estava fazendo um trabalho de segurança no Walmart naquela noite e já estava praticamente no final, faltando 3 minutos para terminar o expediente, e uma senhora que estava passando bateu na janela do carro e falou para mim que um carro tinha caído dentro do canal. E aí eu observei dentro do carro, no banco de trás do carro, tinha uma senhora segurando uma criança com os vidros fechados, e não consegui ouvir o que ela estava dizendo, mas eu consegui ver o desespero nos olhos dela. O canal era fundo, os pés do agente não tocavam o chão. Mesmo assim, ele conseguiu quebrar a janela. Depois, nadou com o corpo todo submerso, erguendo o bebê com os braços para salvá-lo. E na hora que eu peguei a criança, que eu tentei pisar no fundo do canal, aí eu vi que não tinha como pisar no fundo do canal, que eu tinha que nadar com essa criança até a margem do canal. Não tive escolha, mas manter a criança em cima, segurando ela em cima da minha cabeça, e fui até o fundo. Alguns momentos ali com a adrenalina acabei ingerindo um pouco daquela água e consegui dar alguns pulos até pegar impulso suficiente para conseguir nadar com a criança segurando no braço e chegar até a margem. Andrew conta que quando a criança estava a salvo, nadou de volta até o veículo para salvar a avó. Na sequência, chegaram os bombeiros, que constataram que ambas as vítimas do acidente estavam em boas condições, graças à rápida ação do brasileiro. Andrew teve ferimentos leves. Ele lembra que pensou no filho quando chegou ao resgate. Quando eu trabalho com uniforme, quando eu faço esse trabalho, eu vejo a comunidade e todo mundo em volta como família para mim. Então, naquele momento, eu imaginei como se fosse um filho para mim, como se fosse um membro da minha família. Uma investigação aponta que o carro foi parar no canal por um problema mecânico. A mãe da bebê de 2 anos e filha da senhora que estava com a criança na hora do acidente diz que é só gratidão pelo ato de heroísmo do policial brasileiro. Cherie diz que está muito feliz e agradece todos os dias ao oficial estar trabalhando naquele dia, naquele local. Ela diz, é por ele que hoje eu tenho minha mãe e minha filha vivas. Andrew é policial do condado de Broward há 4 anos. Hoje, após sua mais recente operação, a sensação é de alívio e felicidade. Me sinto bastante feliz, né? Que as pessoas vejam que nós, como os policiais, estamos dispostos a qualquer sacrifício para salvar a nossa comunidade ou para servir a nossa comunidade. Então é muito bom ter esse reconhecimento e me deixa muito feliz. Para mim é uma honra, né? Porque eu costumo dizer que meu coração é dividido em 2. Eu tenho o meu lado americano e o meu lado brasileiro
Para mim é um prazer servir o meu lado americano, o país que eu amo, e representar também a comunidade brasileira, que é o meu país de origem, que é o país que eu também amo. Então, para mim é uma honra servir as duas comunidades. A seleção brasileira de natação paralímpica já está aqui nos Estados Unidos para participar da etapa do World Series em Indianápolis. A competição vai começar amanhã e dura até sábado, dia 26. A delegação nacional contará com 5 atletas, além de uma extensa equipe técnica. A lista conta com o mineiro Gabriel Araújo, dono de 6 medalhas paralímpicas, sendo 5 de ouro e 1 de prata. O time se completa com outros atletas de ponta e medalhistas: Thalisson Glock, Larissa Rodrigues, Matheus Júnior Brambila e Milane Alvisso Araújo. A competição é um circuito internacional da modalidade, organizado pelo Comitê Paralímpico Internacional. A seleção brasileira já disputou 2 etapas da competição e na edição da Itália venceu 4 ouros e 4 pratas, ficando na 2ª colocação geral do quadro de medalhas. Em Connecticut, a justiça determinou o despejo de uma idosa brasileira com histórico criminoso. É que ela mora perto de uma escola infantil e já foi presa 2 vezes vendendo drogas, cigarros e bebidas. Vera Lúcia Ribeiro Menezes, de 70 anos, foi intimada a desocupar um imóvel em Danbury, Connecticut, até o dia 30 de abril. A decisão da justiça foi emitida depois dela ter sido presa pela 2ª vez neste mês, vendendo bebidas, drogas e cigarro. A brasileira enfrentava a ordem de despejo desde 2018, mas por causa da pandemia tinha ganho o direito de permanência na casa. A escola, que é vizinha à brasileira, e o proprietário da residência, que tentava há anos na justiça tirá-la dessa moradia, comemoraram a decisão. A brasileira ainda terá que comparecer a uma corte para responder pelo crime de tráfico e venda de produtos ilícitos. Não foi anunciado o status migratório da idosa de 70 anos. Depois do intervalo, nova regra da Casa Branca passa a obrigar imigrantes a andar sempre com green card e vistos na mão. E prazo final para adquirir a Real ID provoca caos nas DMVs do país e brasileiros têm dificuldade para conseguir agendamento. Ruth, repete comigo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Deixa seu like. Deixa seu like. E faz um comentário. Faz um comentário. Entendeu? Faz você também. Advogados e ONGs pró-imigrantes estão orientando os estrangeiros a andarem sempre com passaporte, green card e outros documentos oficiais na carteira. Eles dizem que essas identificações são a única forma que você tem de provar que está legalmente no país e assim não ser detido por engano pelo ICE. Nada de celular, fotos ou registros por e-mail. Os advogados dizem que, a partir de agora, a melhor forma de se prevenir e evitar prisões por engano é apresentando documentos originais. Sem isso, os agentes podem alegar identificação falsa e levar você preso, mantê-lo lá até que tudo seja esclarecido. O ideal é carregar na bolsa, além da driver license, o passaporte com visto temporário ou de trabalho ou de estudante, a declaração de asilado, além do registro de nascimento de crianças e o green card. Outra orientação é memorizar o telefone do advogado, de um familiar ou até mesmo de uma organização que possa ajudar em casos de emergência. Isso se aplica a todos os não-cidadãos que estejam nos Estados Unidos de forma legal. O Código de Leis de Imigração, o INA, no artigo 264E, realmente exige para que se transporte o cartão do Green Card original com você. É ideal que você então mantenha uma cópia de frente e verso do seu Green Card, tira foto também para você guardar de registro, para você, até porque se acontecer o pior e você perder o seu Green Card, você vai ter que fazer um boletim de ocorrência, um police report e anexar no seu pedido de segunda via do seu cartão de Green Card. Você vai pedir para a imigração, a USCIS, usando o formulário I-90 e uma taxa de $465. Agora, se você não quer ter mais dor de cabeça, se preocupar com o Green Card, procure saber se você já se qualifica para se naturalizar como cidadão americano, porque uma vez que você se torna cidadão, você não tem que se preocupar nunca mais com o Green Card.
Contagem regressiva para a Real ID. A nova identificação vai entrar em vigor no território norte-americano a partir do dia 7 de maio, daqui 2 semanas. E vai ser obrigatória em todos os voos domésticos e vai servir para evitar fraudes. Essa identificação é uma atualização da Driver License, mas tem muita gente que ainda não conseguiu renovar o documento e agora está enfrentando problemas nos departamentos de veículos. Gente, chegando aí, não tinha me visto. São 6 da manhã, já tá dando volta a fila aqui já. As filas começam ainda de madrugada, no escuro. Em alguns lugares, as pessoas estão acampando para garantir a vaga no departamento de veículos. Quando o dia clareia, a quantidade de gente é tão grande que surpreende. Só neste mall aqui em Miami já tem mais de 100 pessoas. A fila dá a volta e invade o estacionamento. Eles passam mais de 6 horas aqui esperando no sol forte, sem a garantia de que vão ser atendidos, já que há um limite de senhas distribuídas por dia para garantir uma vaga. Tem gente que já voltou várias vezes e até agora não conseguiu tirar a Real ID. Essa cena está se repetindo em todo o país e preocupando a população. Em pelo menos 30 estados, menos de 70% da população está em conformidade com a nova lei. Isso significa que 3 em cada 10 pessoas ainda não conseguiu tirar a Real ID. A partir de 7 de maio, o documento será obrigatório em todo o país, principalmente para entrar em prédios do governo federal. E para embarcar em voos domésticos. O TSA tem ordem de impedir o embarque de quem não estiver dentro dos novos padrões. A Real ID é uma estrela dourada colocada nas carteiras de motorista e de identificação de cada estado. Esse sistema é feito com tecnologia que torna a falsificação quase impossível. O sistema também vai permitir aumentar a fiscalização dos imigrantes. Essa lei foi aprovada em 2005, depois dos atentados terroristas de 11 de setembro. Até agora, a implementação da obrigatoriedade da Real ID tinha sido adiada diversas vezes, mas dessa vez o governo federal já alertou que não pretende mudar o prazo. A Casa Branca anunciou que vai retomar a cobrança dos empréstimos estudantis. Essa medida vai entrar em vigor no mês que vem, no dia 5 de maio. O anúncio marca o fim da pausa de cobrança que tinha sido imposta durante a pandemia de Covid-19. O Departamento Norte-Americano de Educação pediu para os mutuários se prepararem. A agência garantiu que a decisão é definitiva e que não haverá adiamento. Mais de 5 milhões de pessoas devem ser afetadas pela medida. Se nenhum pagamento for feito em um prazo de 270 dias, o mutuário vai passar a condição de inadimplente e pode perder vários direitos. No Oriente Médio, negociações de cessar-fogo emperram com exigências do Hamas e de Israel. Enquanto isso, o grupo terrorista voltou a divulgar vídeos de reféns para pressionar o governo de Jerusalém. As negociações do cessar-fogo na faixa de Gaza não avançaram. Autoridades israelenses com quem eu conversei hoje negaram ter recebido uma proposta de trégua com duração de 5 a 7 anos, envolvendo a troca de reféns por prisioneiros palestinos, conforme foi divulgado pela imprensa internacional. 59 reféns estão presos no território palestino. Hoje, o grupo terrorista Hamas divulgou um vídeo propaganda que mostra o israelense Omri Miran. A família do sequestrado não autorizou a divulgação das imagens. O uso de reféns pelo Hamas em vídeos viola o direito internacional humanitário e, sem um acordo de cessar-fogo para a guerra que acontece na faixa de Gaza, os terroristas intensificaram a divulgação de gravações dos sequestrados. O governo israelense classifica esse tipo de vídeo como terrorismo psicológico. O presidente da Autoridade Palestina, que administrou Gaza até 2007, pediu que o Hamas liberte os reféns e entregue o controle do território, abrindo caminho para uma trégua. Hoje, quando se iniciam as homenagens às vítimas do Holocausto, período em que cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados, o primeiro-ministro de Israel disse em um discurso que a data representa um ponto de inflexão nos esforços para trazer os reféns de volta. Benjamin Netanyahu também afirmou que o país está decidido a vencer o conflito contra o Hamas. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. A seguir, com baixos índices de fertilidade no país, Trump quer aumentar as taxas de nascimentos. E entenda como os recibos de papel que comprovam suas compras podem fazer mal à saúde. O
presidente Trump anunciou que quer incentivar o nascimento de bebês aqui nos Estados Unidos e cogita até pagar um bônus para as futuras mamães. Esse incentivo à maternidade seria de pouco mais de $5 mil e seria uma tentativa de conter a queda histórica de natalidade no país. O presidente Trump pediu sugestões dos departamentos do governo para incentivar a taxa de natalidade no país. Entre as propostas em análise, segundo o jornal The New York Times, está o bônus bebê, que pagaria pouco mais de $5 mil para cada mulher que tivesse um filho. Outras ideias são reservar 30% das bolsas de estudo de intercâmbio da Fulbright para mulheres casadas e com filhos, ou um programa do governo para educar as mulheres sobre fertilidade e ciclo de ovulação. As iniciativas vêm sendo articuladas pelo governo em parceria com um grupo de ativistas e empresários, como o bilionário Elon Musk, que tem 14 filhos. A ideia é reverter a queda de natalidade recorde no país, o que pode comprometer o futuro dos Estados Unidos. No ano passado, nasceram cerca de 3,6 milhões de bebês no país, bem abaixo da média. Nada ainda foi definido, mas o presidente tem pressa nessa questão e deve colocar o tema como uma das prioridades de agenda pública. Uma pesquisa recém-publicada no JAMA Network Open Medical Journal mostra que houve um aumento no número de ginecologistas nos Estados Unidos. Segundo os dados, o boom de profissionais começou logo após a decisão da Suprema Corte, que revogou o direito federal ao aborto. A pesquisa mostra ainda que o número de médicos de cuidados femininos foi maior nos estados que têm leis de proibição da interrupção de uma gestação. Mas a Associação de Faculdades de Medicina do país diz estar preocupada com o futuro, porque os novos estudantes de ginecologia estão evitando vagas nessas regiões onde há proibição de aborto. Só no ano passado caiu quase 4% a busca dos residentes por trabalhos nesses estados. Uma pergunta que todos os pais se fazem é: qual é o momento certo para iniciar a conversa com os filhos sobre a fase da puberdade? Uma pesquisa de opinião com especialistas revelou que hoje em dia é grande o número de pais que têm essa conversa bem depois do esperado. A enquete nacional sobre saúde infantil do hospital C.S. Mott descobriu que 41% dos pais dizem que conversam com seus filhos sobre a puberdade somente quando são indagados sobre isso pelas crianças. Segundo a co-diretora da pesquisa, essa abordagem não é a ideal, porque pode causar confusão e ansiedade nas crianças. E os motivos para isso são muitos. Primeiro, que esperar demais pode abrir espaço para as crianças pesquisarem sobre esses assuntos na internet, em um ambiente sem limites, com muitas opiniões e perigoso, e que pode provocar desinformação e até colocar o jovem em perigo. E segundo, que as crianças podem sentir que seus pais não as prepararam para essa fase da vida, provocando sensação de abandono ou afastamento. A puberdade, ela é marcada, pelas mudanças físicas que começam a acontecer no corpo, tanto do menino como da menina, E acontece mais ou menos por ali, por volta dos 8 anos, 9 anos, mais ou menos assim, que a gente começa a perceber, por exemplo, mudança no tom de voz do menino, pelos pubianos ou pelos pelo corpo, a questão das acnes, alguma coisa já relacionado ao couro cabeludo, a mudança, cheirinho, embaixo do braço, algumas coisinhas que começam a vir, mudanças de humor, Então começam a vir algumas coisas nesse sentido. Em vez de esperar que os menores venham com questionamentos, psicólogos explicam que é melhor, desde cedo, fornecer informações importantes, mas, claro, respeitando a faixa etária. Essa é uma atitude que abre espaço para o diálogo e fortalece a relação de confiança entre pais e filhos. A minha dica, para que vocês possam começar a falar sobre isso, e como introduzir esse assunto, é justamente pelas próprias mudanças que vocês vão vendo, Principalmente as mudanças que têm relação ao cuidado, ao autocuidado aí, principalmente com a higiene. Então, começou a sentir que tá com cheirinho ou que tá com algum pelinho
vizinho tá com alguma coisa já diferente, você começa a conversar. Olha, precisa cuidar, você tá crescendo, você tá assim, tá assado, então vamos cuidar. Agora, olha, vamos ver se é hora de entrar com um desodorante já, né, natural aí, olha, então vai precisar passar. Olha, o cabelo tá ficando mais oleoso, então precisa lavar mais vezes, precisa olhar um outro shampoo, né? E comece a introduzir e dizendo, né, de todas essas mudanças que vão acontecendo. Uma organização norte-americana sem fins lucrativos abriu uma ação judicial contra 32 grandes empresas comerciais após ter encontrado níveis elevados de um químico prejudicial à saúde no papel dos seus recibos. O grupo lançou um alerta contra esse perigo invisível que todo mundo pega na mão após fazer uma compra. É um movimento quase automático. A gente compra algo, pega o recibo e ainda guarda ele na bolsa. Mas, segundo a denúncia, esses pequenos papéis escondem um perigo imenso. Os químicos BPS, que são desreguladores hormonais e alteram o metabolismo, o desenvolvimento e a fertilidade. Segundo uma investigação feita por pesquisadores do Centro de Saúde Ambiental dos Estados Unidos, comprovantes de pagamento de lojas de roupas, eletrônicos e mercados são contaminados por esses químicos poderosos, que são facilmente absorvidos pela pele, com um mínimo de contato. Como resultado, a substância entra na corrente sanguínea e pode provocar danos severos à saúde. O grupo ainda alerta: as concentrações de BPS são tão elevadas nas amostras estudadas que o manuseio de um recibo por apenas 10 segundos já resulta em exposição acima dos níveis de segurança estabelecidos pelos órgãos federais. E os problemas não param por aí. Os comprovantes são feitos de papel térmico e, por isso, não podem ser reciclados. Com isso, todo recibo jogado fora acaba contaminando o meio ambiente. Os pesquisadores, assim como ativistas ambientais, recomendam que os consumidores prefiram recibos online sempre que possível. E os trabalhadores que manuseiam os recibos em papel usem luvas. A ação judicial movida aqui nos Estados Unidos por causa da contaminação nos recibos exige que as grandes empresas do país substituam o papel usado para as impressões, para que ele seja seguro para os trabalhadores e clientes. Depois do intervalo, a gente fala do massivo incêndio florestal que devasta o sul de New Jersey, colocando moradores em risco. E a gente mostra o grupo de jovens brasileiros que se destacou em uma competição de dança em Nova York. A American Lung Association analisou dados de qualidade do ar de 2021 a 2023 para o seu relatório anual sobre o ar que respiramos aqui nos Estados Unidos. Como resultado, se descobriu que hoje cerca de 156 milhões de pessoas vivem em uma área que a associação atribuiu nota reprovável para ozônio e 2 indicadores de poluição por partículas finas. São 25 milhões a mais do que o relatório do ano passado. Com isso, hoje, mais de metade da população do país vive em regiões insalubres quando se fala de qualidade do ar. As áreas com maior poluição ficam na Califórnia, são Bakersfield, Delano, Visalia e Fresno, Hanford, Corcoran. Segundo os especialistas, a maior parte das partículas finas que poluem o ar aqui no país são oriundas de sujeira, poeira ou fumaça. Quando uma pessoa inala essas partículas invisíveis, elas podem ficar presas nos pulmões e também na corrente sanguínea, causando irritação e inflamação. E olha, neste momento em especial, os moradores do estado de New Jersey correm risco pela má qualidade do ar. É que um massivo e destruidor incêndio florestal que começou na região ontem está se espalhando rápido demais. O sul do estado está coberto com nuvens espessas de fumaça tóxica, piorando a qualidade do ar. Essa imagem de satélite mostra que o fogo está se espalhando rapidamente nas últimas horas. O grande incêndio começou na área de manejo de vida selvagem da floresta Greenwood, no condado de Ocean, na manhã de ontem. Mais de 9.000 acres já foram queimados nessa parte do sul do estado. E de acordo com o Serviço de Incêndios Florestais de New Jersey, o fogo já queimou vários estabelecimentos comerciais e atualmente ameaça outras 1.400 estruturas. It's pretty scary because, the house... You want to protect your house, but you got to get out. As autoridades ordenaram a evacuação de mais de 3.000 pessoas.
Este morador diz que a polícia bateu na sua casa nessa madrugada e forçou todos a deixar tudo para trás. Police showed up at our house and that's when they told us that it was a mandatory evacuation. Várias estradas foram fechadas, incluindo um trecho da Garden State Parkway, a principal artéria do estado. Nas rodovias ainda abertas, o dia foi caótico, com longas filas de carros deixando a região. As chamas também já provocaram quedas de energia e deixam mais de 25 mil clientes do sul de New Jersey sem energia. Até o momento, apenas 10% do incêndio foi controlado e as causas dele ainda estão sob investigação. E já que a gente está falando de clima, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão para amanhã. A gente começa por Boston, por lá tem sol brilhando o dia inteiro com máxima de 64. Mesma coisa em Nova York, por lá a máxima é de 70. Norfolk, tempo encoberto. Já em Charlotte e Atlanta, a gente tem previsão de chuva ao longo do dia. Jacksonville e Tampa, tempo encoberto. A mesma coisa em Miami, máxima de 94 na Flórida. New Orleans, trovoadas ao longo do dia. E Houston, a gente tem tempo encoberto com máxima de 86. As trovoadas voltam em San Antônio, ali na fronteira com o Texas, mínima de 71. Mas tem bastante sol um pouquinho mais para o lado em El Paso, com máxima de 88. Situação semelhante em Albuquerque e também chegando a Phoenix, muito sol na previsão, máxima batendo 91. Em Los Angeles, no sul da Califórnia, máxima de 70, sol entre nuvens. Situação parecida, mas com um pouquinho mais de calor em São Francisco, com máxima de 79. Dançarinos brasileiros foram destaque em uma disputada competição internacional de dança em Nova York. Eles chegaram com garra, determinação e conseguiram o segundo lugar da categoria conjunto. Quem conta toda essa história pra gente é a Carolina Camargo. Foi uma semana intensa de treinos e preparativos, nos mais variados cenários. Pra cima, 3, pra mim, correu. Na Times Square. Sim. No metrô. Por onde passavam, os brasileiros atraíam os olhares admirados e empolgados. Foi com essa determinação, garra e animação que os bailarinos da Grande São Paulo disputaram uma das mais famosas competições internacionais de dança em Nova York, a Valentina Kozlova, que este ano trouxe mais de 400 dançarinos do mundo todo. Na contagem regressiva para as audições, os últimos retoques na maquiagem e nos adereços. Preparada? No palco, os jovens disputaram diferentes categorias, como balé clássico, estilo livre e a apresentação conjunta que esbanjou profissionalismo, sincronia e criatividade. O grupo de brasileiros encantou os jurados e superou os adversários. Eles conquistaram o segundo lugar na categoria conjunto. Individualmente, alguns dançarinos também ganharam prêmios. Foi muito gratificante ver muitos dos nossos recebendo bolsas, sendo contratados para a companhia. Isso mostra que o Brasil tem crescido muito e a técnica nossa tem evoluído e a gente está similar a diversos outros países. Para quem estava no palco dançando, essa foi uma experiência marcante e a realização de um sonho. Eles voltaram para casa com a sensação de missão cumprida. É algo muito grandioso, porque nós estamos ali representando um país inteiro. Tinham muitas pessoas torcendo pela gente, o esforço de muitas famílias, de todos os nossos profissionais, nossos professores, diretores, o nosso esforço também ali, e foi muito gratificante, como se eu estivesse vivendo um sonho. É isso aí, parabéns para essa turma de sucesso, né, Evelyn? Demais, incrível. Jornal Américas no Ar termina agora. A gente espera vocês de novo amanhã, nessa casa que tá com cara nova. A gente espera que vocês tenham gostado. Segue na nossa programação. Até amanhã, boa noite. Até.